bairro de Moema, estamos próximos ao metrô Eucaliptus, também o shopping Ibirapuera. E é uma igreja que tem esse ministério, né? Foi fundado junto com o ministério da Associação Internacional de Missões aos Israelitas, que é um ministério de testemunho ao povo judeu, também conhecido como Grupo Amigos de Sião. Então é um ministério que existe há mais de 50 anos, de testemunho ao povo judeu aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil. Já tivemos também obreiros em Israel e outros lugares também no nosso país. Então, é esse ministério que eu faço parte, representa, além de auxiliar ministerialmente no Templo Batista de Indianópolis. Eu sou casado com a irmã Jane, vamos fazer agora 28 anos de casados em setembro. Temos 2 filhos, o Nicolas de 23 anos, o Gabriel de 19 anos. É belo nome, boa escolha. Pois é, eu tive um bom gosto, né, de escolher o nome do segundo, né? Então, assim, tínhamos vários nomes, viu, pastor? E o Gabriel venceu, então sinta-se honrado. Opa, com certeza. Tá Muito certo. bem, pastor. Quer dizer que seu negócio é pregar para judeu. Judeu o pessoal fala que é duro na queda, né? É difícil de evangelizar, falar de Jesus aí. E como que é essa experiência? Evangelizar judeu é mais difícil, é mais fácil, é a mesma coisa? O ser humano é pecador, né? Isso não separa, não distingue raça, ou, né, origem, etnia. É claro que o preparo para o testemunho ao povo judeu, ele é um pouco mais exigente, implica, né, um conhecimento mais profundo do Antigo Testamento, do Tanar, como eles chamam, e também identificar as profecias messiânicas, entender a cultura. Isso tudo cria pontes, abre portas para a gente realmente apresentar o Senhor Jesus como Messias prometido a Israel. É claro que há uma resistência muito grande devido à perseguição aos judeus, seja por grupos, né, católicos ou protestantes ao longo da história, os ortodoxos com os pogroms na Rússia, o nazismo, né, na Alemanha e a Inquisição Católica. Isso realmente é um obstáculo muito grande, mas como todo evangelismo nosso, é sempre um relacionamento, criar amizade, vínculo e mostrar que nosso interesse é sincero e genuíno. E a nossa missão é essa, né? Pregar o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra, glória a Deus. E é isso aí. Você poderia dizer assim que nos nossos tempos nós estamos vivendo aí um avivamento da parte do povo judeu, povo hebreu, até os israelenses, em finalmente conhecer o Messias, acreditar em Cristo, em Jesus, em Yeshua como Messias, né? Nós podemos ver aí um prenúncio do que Paulo fala ali em Romanos 11, de que o endurecimento foi temporário, mas que a salvação também iria chegar ao povo de Israel. O que você pode falar sobre isso para a gente? Olha, historicamente, se a gente fizer essa análise, Israel foi o único lugar no Oriente Médio que o testemunho de Jesus como Messias não foi interrompido, né, nesses últimos tempos com o ISIS, né, o Estado Islâmico, que destruíram, queimaram igrejas, mataram cristãos, perseguiram na Síria, no norte do Iraque também. Israel não, continua com a liberdade. Claro, você não pode fazer o proselitismo de rua em Israel, mas você pode dar o seu testemunho. Existem igrejas denominacionais, evangélicas, né, confessionais, assim como existem congregações judaico-messiânicas, né? E eles têm os seus grupos de judeus crentes em Jesus como Messias, que dão o seu testemunho. É claro que, segundo alguns estudiosos, o que nós estamos vivendo em Israel atualmente vai chegar talvez próximo daquilo que era no início do primeiro século. Esse avivamento que você mencionou inicialmente está acontecendo, não em grande escala como a gente viu no início, mas a liberdade e a oportunidade está crescendo. Você tem hoje judeus messiânicos, como é a designação dos judeus crentes em Israel, em cargos públicos, né? No ministério do atual primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu. Então você tem ali em cargos proeminentes judeus que creem que Jesus é o Messias, e isso está sendo tratado inclusive no parlamento. Então, não, no início do Estado, né, judaico, em 48, era impensável, né, mas no século XXI as coisas realmente estão, né, se abrindo. É claro que há uma oposição, não tanto de governo ou de Estado, mas entre os judeus ortodoxos, que realmente
né, se posicionam contra e acabam perseguindo e tentando privar o direito de cada judeu de expressar sua fé, particularmente em Jesus. Mas, realmente, as congregações têm se multiplicado, é assim que eles chamam as igrejas lá, congregações judaico-messiânicas têm se multiplicado, e isso é um bom sinal, porque, assim como o evangelho começou lá, ele tem que terminar lá, né? Sim. Tem que voltar para lá. É bem interessante essa analogia, né? A pregação começou em Israel e vai terminar em Israel. Israel é o reloginho de Deus, né? A Terra Santa. Por isso que hoje nós vamos falar também sobre a Terra Santa. Vamos ver quem já está online aqui. Boa noite a todos vocês que estão online, estão nos assistindo. Aqui, deixa eu ver. Maurício, nosso aluno aqui do Seminário Batista Livre. Graça e paz a todos, ele diz aqui. Graça e paz, boa noite, Maurício. É um prazer estar aqui podendo transmitir para todo esse pessoal. Também o Valmir Nogueira, dizendo boa noite, sempre presente aqui, assíduo aqui nos nossos programas. Pastor Jamierson Oliveira, também está lá de Guarulhos, assistindo a gente aqui, é um prazer. Ele escreve aqui, assistindo, parabéns IBBN. E mais gente que vai chegando, você pode ir compartilhando o link para as pessoas poderem acessar o programa, que hoje nós vamos tratar de assuntos muito importantes, que o pessoal tem muita curiosidade, né? Vai compartilhando com o pessoal e vai deixando aqui o seu recadinho de boa noite, para a gente poder saber quem está online. Também, se você tiver perguntas, tiver dúvidas, pode ir escrevendo aqui no chat ao vivo da nossa transmissão no YouTube, para que nós possamos poder ler a sua pergunta ao vivo, né? Passar aqui para o pastor. Né? Agora a Francine entrou aqui, boa noite. Cleiton Inácio, boa noite, graça e paz. O pessoal está chegando cada vez mais. Pastor Alexandre, na sua opinião, qual é o fator que mais dificulta a evangelização de um judeu? Realmente essa parte histórica de perseguição ao povo judeu ao longo dos séculos e aquilo que nós chamamos de antissemitismo. O antissemitismo é um grande ataque de Satanás contra o povo judeu, que acaba usando nações e povos e muitas vezes usando, né, terminologias que são para nós muito caras, né, como o termo Cristo, né, que quer dizer ungido em grego, que vem da palavra Machia, Messias em hebraico. Isso realmente é o que mais dificulta. Por causa das perseguições, a comunidade judaica sempre se fechou em bolhas, embora sempre produzindo muito para o lugar onde eles foram dispersos, né? A comunidade judaica em São Paulo é muito forte no sentido de contribuir para a cidade, para o estado e para o Brasil. Nós temos grandes nomes aqui da comunidade judaica que produziram muito de benefício para a nação. E assim em outros lugares também. Porém, a questão do antissemitismo, dessa perseguição aos judeus, né, nos países de origem católica, sobretudo, isso realmente dificulta uma abertura para se conversar sobre a Bíblia. Né? Eles simplesmente não, esse assunto eu não quero conversar, a gente pode conversar sobre política, a gente pode conversar sobre futebol, mas religião, cada um tem a sua e encerra por aí. Então, realmente, essa dificuldade de tocar em assuntos assim que para eles são muito caros, né? Porque não existe nenhuma família judia que não perdeu um familiar no Holocausto. Foram 6 milhões de judeus assassinados, dos quais 1,5 milhão de crianças, e a população judaica era 18 milhões. Então não existe uma família espalhada no mundo todo que não tenha perdido um familiar. Isso realmente atrapalha bastante o testemunho, uma vez que Hitler usou, né, citações de Lutero, usou o nome de Cristo, a cruz de Cristo. Tem judeus até hoje, só para você saber, quem está nos acompanhando, que acha que a palavra Cristo quer dizer cruz. Olha, tamanha distorção, ou seja, isso realmente distancia a oportunidade, né, deles ouvirem sobre a verdade, né, a respeito de Jesus. E assim, a história já nos mostra que durante toda a Idade Média, a Igreja Católica perseguiu muito os judeus, entre outros grupos, mas uma perseguição bem acentuada contra os judeus. Os judeus atualmente, eles já conseguem fazer essa distinção que nem todo cristão é católico?
separa do cristão evangélico, porque geralmente quem vai evangelizar judeus são evangélicos, né? Os católicos, mesmo que não assim massivamente, mas institucionalmente, ainda tem esse sentimento antissemita e não querem dar atenção, talvez não persiga mais tanto quanto antigamente, mas deixa de lado, não quer dar atenção, né? Os judeus já conseguem enxergar essa diferença de que cristão e católico não são a mesma coisa? Muito boa essa pergunta, porque para alguns ainda eles não conseguem fazer essa distinção. Para eles, os evangélicos e ortodoxos, protestantes, católicos estão juntos, né? Representam a mesma cristandade, diríamos assim. Porém, o que é interessante nas conversas é quando eu me apresento que sou um pastor batista, aí eles perguntam: Batista, o que é isso? E aí você tem a oportunidade de explicar e mostrar a diferença que há entre nós e a religião católica. Isso realmente, eu costumo falar também das perseguições que nós, como batistas, sofremos ao longo da história da igreja, e isso nos aproxima a eles, porque eles sofrem isso desde sempre, né? E dá a oportunidade, então, para a gente dizer o que é ser evangélico, o que é ser batista, por exemplo. No entanto, há agora um grande despertamento, inclusive para os judeus de Israel, que há um fluxo muito grande de evangélicos visitando Israel, né? Nós fizemos a Caravana dos Amigos de Seu ano passado, vamos agora dia 8 de julho de 2023, depois de novembro desse mesmo ano, e o ano que vem também. Já os guias que eram treinados para falar para católicos, né, eles estão sendo treinados para falar para evangélicos. Ou seja, eles estão entendendo que há uma diferença. Nós não vamos em lugares com idolatria, não vamos em lugares com coisas assim de fazer veneração, de adoração. Isso para eles tem sido assim algo diferente. Ou seja, é um testemunho, né? Estar em Israel e falar do Senhor Jesus como nosso Salvador. E por que estamos lá? Justamente por causa do Senhor Jesus. Isso está mudando, né, de fato, a mente do judeu como um médio, né? Claro, tem aqueles que estudam, sabem, mas a maioria não entendem a diferença. Tudo é cristandade, vamos dizer assim, para eles. Está mudando, graças a Deus, essa questão está sendo mais esclarecida na mentalidade judaica. E para quem não sabe, o pastor Alexandre Dutra, ele faz caravanas para Israel. Já visitou Israel aí várias vezes, né? Acho que mais de 10 já. Eu já tive um estágio transcultural em Israel, né? Por 6 meses, então como se fosse um ano sabático, né? E tenho ido desde 2005, 2006 para Israel, então tenho boas idas e vindas para a Terra Santa. Já é quase israelense como segunda nacionalidade já, tá certo. Mais gente chegando aqui, a Sandra Veloso, boa noite, sempre acompanhando as programações na rádio, Deus abençoe. Meire Regina também, boa noite, né? O Maurício aqui já está fazendo uma pergunta, olha aí. Pastores, qual a relação de Israel e a figueira? Obrigado. Né? Vamos tratar essa pergunta mais para frente, deixar ali para o finalzinho, mas já vamos deixar reservado. Então agora eu quero já lançar o assunto de hoje. Vamos falar sobre Israel e mais principalmente sobre Jerusalém, sobre a Terra Santa. Né? Então hoje o assunto será esse, a Terra Santa. Eu quero já anunciar a pergunta, mas aí eu vou deixar para o pastor poder responder depois do nosso primeiro intervalo. Então, Jerusalém, desde quando ela existe? Né? Porque nós vemos na Bíblia vários nomes diferentes, era a mesma cidade, não era? Jerusalém começou a existir em que momento? Alguns dizem que já existia na época de Abraão, outros que era até mais antiga que isso. Então já vou deixar essa pergunta no ar, né? Mas vamos primeiro para o intervalo, fazer um intervalinho, e após o intervalo você já vai poder responder essa pergunta. Você está aqui com a gente na Rádio IBBN, programa Apocalipse Hoje. Permaneça com a gente, daqui a pouco a gente volta. Rádio IBBN, simples assim. Música de qualidade, simples assim. Rádio IBBN. Estamos de volta, meus queridos, com o programa Apocalipse Hoje, transmitido ao vivo aqui na sua Rádio IBBN.
Vamos ver quem chegou agora aqui. Tem a Dani Batista. Ela está dizendo que está ligadinha aqui e colocou aqui uma citação que foi feita agora há pouco. Tudo começou em Israel e terminará em Israel. Que demais! Também aqui o Sandro Ricardo, boa noite, graça e paz. A Edna Chaves, boa noite. A Shirley também dando boa noite. Agora vamos ver lá no WhatsApp, a turma do WhatsApp. Quem que já chegou aqui? Tem a Rosânia Oliveira. Ela diz assim: muito obrigada, estou aqui de Cidade Tiradentes ouvindo o programa. A Ciara Laurindo também, né, ela diz assim: pastor, estou aqui trabalhando, mas ouvindo essa palavra abençoada. Que Deus abençoe sempre com essas palavras de sabedoria. Né? E também aqui a Lídia, ela coloca assim: muito especial esse programa. Muito bem, pessoal. Você pode continuar mandando links, né, para o pessoal, para os seus contatos, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas. Né? Chegou agora aqui também a Francine Gomes. Sou aluna do curso de Escatologia Bíblica. Amo estudar Apocalipse. Muito bem, Francine. Então vamos lá. Pastor Alexandre Dutra. Jerusalém. Fala um pouco pra gente dessa cidade, a história de Jerusalém. É verdade que Jerusalém já existe desde a época de Abraão ou até antes disso? Conta um pouco pra gente. Muito interessante essa pergunta, porque se a gente olhar uma concordância bíblica, Jerusalém com esse nome, ou com o nome de Salém, ou nomes, né, assim, referentes à cidade, aparece mais de 1000 vezes. Né? Aliás, arredondando quase para 1000 vezes. Então, é realmente uma palavra muito importante na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e, claro, as associações são feitas justamente com a Jerusalém, da conquista de Davi, né? E aí nós estamos falando que Jerusalém está ali sobre Israel, o governo de Israel, ou os judeus na cidade por 3000 anos, mas ela existia antes, já no período do patriarca Abraão, e nós temos um grande personagem que é justamente feita a citação sobre essa cidade, que é o Melquisedeque, que era rei de Salém. E quando Deus pede, né, o sacrifício de Isaac para Abraão, ele vai para a terra de Moriá, por uma das montanhas que o Senhor mostraria. E Jerusalém está edificada justamente sobre 7 montes. Entre eles, né, nós conhecemos como Monte Moriá, em que Deus revelou para Davi que ali que era para ele construir o templo, né, preparar para a construção do templo. Quem construiu mesmo foi Salomão. Então a gente tem essa conexão da cidade de Jerusalém, da cidade dos jebuseus, que estavam lá antes, né, dos hebreus, dos israelitas, mas essa designação, essa separação deste lugar para Deus. E nós vamos falar mais para frente, acredito, na questão mais escatológica, mas um segundo monte que está ali é o Monte Sião. Enquanto o Monte Moriá foi o monte da revelação, da fé, o Monte Sião é o monte do governo, né? É onde Davi começou a conquistar Jerusalém. Então tem o seu significado também muito importante, e tudo dentro dessa cidade, que é a cidade de Jerusalém, na história bíblica e também escatológica. Né? E a gente poderia colocar também o Monte das Oliveiras como o monte escatológico, né? Ou o monte preferido de Cristo, né? Onde ele pregava, onde ele se assentava com seus discípulos, onde ele subiu aos céus e de onde ele irá retornar. Né? Cumprindo ali a profecia de Zacarias 14, verso 5, naquele dia os seus pés pisarão sobre o Monte das Oliveiras. Muito interessante essa associação, né? Cada monte de Israel, de Jerusalém, tem um significado, né? Muito bom. E esse personagem, Melquisedeque, né? 4000 anos atrás, na época de Abraão, já estava lá, e a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós vemos ali há 4000 anos atrás, esse lugar já tinha um sacerdote e já era uma terra consagrada ao Deus Altíssimo. Né? Eu acho que não tem nenhum outro lugar no mundo que pode ter uma referência dessa, né? Aliás, Deus diz que foi o único lugar que ele escolheu colocar o seu nome, né? Segundo a tradição judaica, Deus distribui, né, as nações em 70 nações, depois isso se multiplica naturalmente, mas o lugar que ele escolhe para colocar o seu nome é a terra de Israel e ali sobre o Monte Moriá. Então realmente tem a sua importância. O que é interessante na sua colocação,
pastor Gabriel, sobre o Monte das Oliveiras, é que os montes ali não são montes muito elevados, são 580 metros, 600 metros, e o Monte das Oliveiras é o mais elevado em relação a esses outros. Então daí você entende, geograficamente falando, por que Jesus gostava muito daquele monte. Porque ele podia ver o Monte Moriá, ele podia ver o templo, ele podia ver o altar do sacrifício. E quando ele desce, né, para a entrada dele em Jerusalém, ali na última semana, preparando para a Páscoa, a morte vicária do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vem justamente pelo Monte das Oliveiras e entra no portão dourado e sobe para o templo. E aí temos aquela semana maravilhosa da despedida dele como profeta, rei e sacerdote. Então tem significado. Ele é um pouquinho mais elevado, então você consegue ver os outros montes de cima para baixo, e aí tem essa visão que Jesus gostava muito, porque ele veio para isso, né? Para ser o corbão, o sacrifício pelos nossos pecados. Isso faz todo sentido, com certeza. Mas fala um pouquinho para a gente, pastor. Qual a importância da cidade de Jerusalém para o povo de Israel? Porque, como o pastor já comentou brevemente, no início da tomada da terra, né, da conquista da terra ali por Josué, eles não tomaram Jerusalém, ou Jebus, né, como era o nome na época, né, era uma fortaleza ali de um povo cananeu, né, que ocupou a terra ali enquanto os hebreus estavam no Egito. E essa terra só foi ser tomada na época de Davi, acho que foi a última terra a ser tomada de Israel, né? Fala um pouquinho pra gente a importância de Jerusalém. Realmente tem todo esse clímax para a conquista de Jerusalém. Primeiro, vamos voltar para a geografia. Ela está cunhada, né, num lugar que é uma fortaleza natural. Tem o Vale de Cedron ao leste, o Vale de Rinom para o sul, e o oeste também. E o norte era a única parte mais plana da cidade. O que os jebuseus fizeram? Reforçar as muralhas, né, o portão, e realmente ficava uma cidade impenetrável, né, cunhada pela própria natureza. E o rei Davi, então, ele desafia, né, quem entrar pelo canal, que é o canal da água que vai para a fonte de Gion, né, e abrir o portão da cidade, a gente entrar e conquistar, vai ser isento de imposto. Então perceba que o imposto também já existia naquela época. E quem faz isso? O seu sobrinho, o Joabe, né, que é um dos maiores generais de Davi e de Israel. Quando se conquista Jerusalém, ele começa a estabelecer depois de 7 anos reinando de Hebron, vai reinar agora os últimos 33 anos em Jerusalém. Mas na parte baixa da cidade ainda, que ele não tinha conquistado ainda a parte lá no alto, que conquista com o Joabe. E ele estabelece a sua capital ali, porque também ele pensa estrategicamente. Jerusalém está no meio do país, ou seja, mais fácil para proteger uma capital. Segundo, ele está na divisa da tribo de Benjamim com a tribo de Judá. Alguns vão dizer, é na tribo de Judá, outros vão dizer, não, é na tribo de Benjamim, porque ela está bem na divisa. Não é? Isso foi uma sabedoria divina que Deus deu para ele, porque quem que foi o rei anterior a ele? Saul, que era da tribo de Benjamim. Então ele estabelece o seu governo ali na fronteira entre Benjamim e Judá, e que realmente une essa tribo, né? E é claro, as 12 tribos de Israel. Então, estrategicamente, ele estabelece ali o seu governo e, é claro, por revelação, Deus mostra para ele, não, é aqui que você vai preparar, porque é aqui que o meu servo Abraão veio oferecer Isaac. Então ele escolhe esse lugar, compra ali a área do Araúna, a eira de Araúna, paga, ele vai dizer aquela expressão, eu não posso oferecer ao Senhor aquilo que não me custe nada, né? Uhum. É muito bom isso. Então ele paga o preço que foi pedido, e ali então a planta do templo é lançada, né? Ali que vai ser edificado o templo. Agora, essa é a importância de governo, é a importância de adoração, e é o centro da revelação. Todas as profecias, todos os livros dos profetas são promulgados em Jerusalém. Para o rei é apresentado um rolo, né? O caso do profeta Jeremias, ele lançou o livro lá, o livro foi queimado pelo rei, o escrivão dele, o Baruque, volta e cadê o rei queimou o livro. Aí ele acrescenta os capítulos finais que é de juízo sobre o rei.
né? A gente sabe na história, só ler Jeremias e Lamentações de Jeremias, a gente vai entender isso. Então, é o centro da revelação, é o centro do governo e é o centro da adoração. A vida do israelita vai gravitar em torno da cidade de Jerusalém. As festas são celebradas lá. E as festas são memoriais, as histórias, né, do povo, né, no passado, da libertação do Egito, com a Páscoa, a festa dos pães ázimos, né, a festa de Rabi Curim, a festa das primícias. Também depois tem 50 dias a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, em que eles receberam a Torá, né, a lei no Sinai, e que a igreja começa também, né, em Pentecostes, porque ali é a união de judeus e gentios pecadores, de dois povos que vai ser aceito no Messias, que é o Senhor Jesus. Então, toda essa importância à cidade de Jerusalém. E o que é interessante, avançando um pouco mais na história, é que Jerusalém vai ser destruída pela Babilônia, por Nabucodonosor, no ano 586 a.C., no dia chamado 9 de Av, Tisha B'Av. E no ano 70, com os romanos, também é na mesma data, Tisha B'Av. Então, é algo assim muito forte. E as orações eram dirigidas para o templo que ficava em Jerusalém. Então, independente de onde estava o adorador, o israelita, ele sempre se voltava para Jerusalém. E no pós-cativeiro babilônico, as sinagogas que foram edificadas, construídas nessa época, elas estão sempre a disposição delas é sempre voltada para Jerusalém, que aquele que fizesse uma prece estivesse voltado para Jerusalém. As sinagogas no Brasil, na cidade de São Paulo, em qualquer outra cidade do mundo, as sinagogas são voltadas para Jerusalém para que as preces sejam feitas voltadas para Jerusalém. É lá onde nós temos o Salmo 122, né? 137, se esquecer de mim, ó Jerusalém, você pega a minha mão, né? Fique né, assim, sem movimento, minha língua... Eu ia citar agora isso, né? O do salmista, sim, que fala que se eu esquecer de Jerusalém, que minha mão seque, né? Exatamente. Então eles tinham esse apego muito forte à cidade, né? E realmente um ponto de vista geográfico, central, de grande importância, relacionada às festas judaicas, e são festas entregues pelo próprio Deus. Não foi coisa que eles inventaram, né? O próprio Deus estabeleceu esse calendário e que eles deveriam periodicamente visitar a Terra Santa ali, onde o próprio Deus escolheu fazer o templo, né? Onde o próprio Cristo escolheu visitar, onde dentro do plano de Deus estava o lugar onde o Messias seria sacrificado. Então temos toda essa importância para os judeus desde o Antigo Testamento, e isso transborda para a igreja também, né? O que você poderia falar para a gente da importância de Jerusalém para a igreja? É uma ordenança, né? Um mandamento. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, versículo 6. O Salmo 122 é todo voltado para Jerusalém, assim como 137 e muitos dos cânticos dos degraus que você, né, o peregrino cantava subindo para Jerusalém, que aí é o termo aliá, da onde vem o termo holocausto, que é uma oferta agradável, total e voluntária a Deus. E aliá, que é o termo também usado para o direito que o judeu tem de imigrar para Israel de qualquer parte do mundo, quer dizer elevação. Então, subir para Jerusalém sempre foi uma elevação espiritual, né? E essa ordenança, percebam que é uma ordem. Orar é um dever, é uma obrigação. Ninguém vai ser próspero por cumprir essa ordem. A prosperidade está na segunda parte do versículo. Prosperarão aqueles que te amam. Porque Deus não pode forçar ninguém a amar. Não é verdade? Deus não nos força a amá-lo. Ele demonstra o seu amor, e o seu amor nos constrange e vem até nós. Então, quando nós oramos pela paz de Jerusalém como igreja, nós estamos cumprindo uma ordenança. Mas quando amamos, aí nós vamos receber as bênçãos do Senhor. Aí entramos numa outra relação com o Deus de Israel, que é o Deus, o Senhor da igreja. Bem, agora, pensando em igreja, a igreja surge em Jerusalém. Então não tem... Eu costumo dizer que a nossa relação não é com Roma e nem com Atenas. É com Jerusalém, né? Embora Roma teve a sua contribuição na questão da lei, da Pax Romana, a paz romana, ou Atenas com a filosofia, em Jerusalém nós temos aquilo que é sublime e superior, tanto à lei quanto à filosofia, que é a revelação divina. Né? Nem a lei, nem a filosofia consegue alcançar a revelação, porque a revelação é, de fato, superior. É Deus se revelando, não é verdade? Então, nós temos a festa de Pentecostes, que é um termo grego para o 50º dia depois da Páscoa.
E o que é interessante é que nas 7 festas e os 5 sacrifícios que Deus pede para Israel, nenhum sacrifício poderia ter mel ou alguma coisa de fermento, né? Porque o fermento, ele corrompe a massa, ele altera o estado original da massa, é um símbolo do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer isso: olha, nós devemos fazer a festa com os ázimos da sinceridade, não com o fermento do pecado, da malícia e assim por diante. Então, não podia ter esse elemento. Tinha que ter o sal da aliança, o azeite, assim por diante nos sacrifícios. Mas na festa de Pentecostes, Deus pede 2 pães com fermento, simbolizando justamente, como Atos explica para a gente, né? Atos capítulo 2, vai dizer que Deus estava aceitando ali os judeus, que é o pão com fermento, ou seja, um povo pecador, e um segundo povo, que é os gentios, que estavam representados ali nas pessoas dos prosélitos, que eram estrangeiros, que criam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que estavam em Jerusalém e que conheceram o Messias e que foram aceitos por ele e se tornaram a sua Kehilá, que é a expressão em hebraico que eles usam, né, para a congregação, para a igreja. E a Kehilá do Messias é justamente a união de judeus e gentios que creem em Jesus como Messias, onde o véu da separação é partido. E quando o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, né, quando ele entrega seu Espírito, o véu é partido de cima a baixo dos santos, que fica exposto, inclusive para a área do pátio e o pátio dos gentios. Então a visão foi realmente espetacular, né? Não sei se você sabe, Flávio Josefo vai citar da placa que impedia o gentio de avançar além do pátio dos gentios. E o povo de Israel também vinha até um momento, até um lugar limite, onde os levitas que recebiam as ofertas e então iam para o altar. E o sacerdote fazia os sacrifícios, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Yom Kippur, no Santo dos Santos, além do véu. E aí, na morte do Messias, esse véu é rasgado e todos veem, né, ali o acesso, como diz Hebreus, o acesso é aberto no corpo do Messias. Então, realmente, a nossa ligação com Jerusalém, ela é inquebrável, ela é fundamental, e ela é deveras importante no sentido para a nossa compreensão de fé e de caminhada, porque a nossa prática litúrgica é toda baseada na sinagoga, inclusive, né? Então não dá para fugir muito dessa nossa herança judaica, poderíamos dizer assim. O cristianismo é judaico, como escreveu a Judith Schaefer, esposa do Francis Schaeffer. Com certeza, as nossas raízes cristãs são judaicas. E então, nós vemos lá Jerusalém, como você já falou, no ano 70, destruída pelo Império Romano, pelo general Tito, né? Depois ali no início do século II, tiveram uma tentativa de retomar, e aí foi que o Império Romano destruiu de vez, colocou fez ali um templo para Júpiter, né? Colocou ali o nome de Aélia Capitolina, né? Uma homenagem ao deus Sol, né? Hélio. E aí que o negócio acabou de vez. Depois veio ainda também os muçulmanos, mais para frente, tomaram aquele território, e aí isso motivou as cruzadas na Idade Média. Então, todo mundo sempre querendo Jerusalém, né? Por que as pessoas, os povos, as nações querem tanto Jerusalém? Os judeus querem Jerusalém, os romanos querem Jerusalém, os muçulmanos querem Jerusalém, os católicos medievais querem Jerusalém. Mas Deus revelou para Isaías dizendo assim: pode uma nação nascer em um só dia? Né? E eu queria que você comentasse a esse respeito. Bom, eu vou retomar um pouquinho, que você me deu uma deixa muito importante, que quando Adriano, no segundo século, realmente destrói novamente Jerusalém, já não havia mais o templo, mas a comunidade judaica estava se fortalecendo ali, o Sinédrio estava ali. Depois de Adriano, o Sinédrio realmente se mudou, foi para a região mais ao norte, e a comunidade judaica voltou a florescer na Galileia. Mas, como na primeira revolta os judeus messiânicos não se alinharam à revolta judaica, eles já foram estigmatizados. E nessa seria a terceira ou quarta revolta judaica, com Adriano como imperador, os judeus messiânicos também não se uniram, porque eles não criam que o Bar Kokhba, que é um candidato a Messias, né, estava surgindo com o apoio do Rabi Akiva, que era a maior personalidade na religião,
do judaísmo, apoiando ele, os judeus messiânicos falaram, não, nós temos o Messias verdadeiro é Yeshua, Jesus. E por isso há a cisão entre judeus messiânicos e as demais correntes do judaísmo. Então, até então, o judeu messiânico estava dentro do espectro maior do judaísmo. Era mais uma seita judaica. Mas eles foram considerados como traidores nessa revolta, por não se alinharem, e por isso nunca mais foi aceito o judaísmo messiânico dentro do judaísmo. Essa é uma razão muito forte. E o que agravou também é que Roma permitiu, então, esses judeus messiânicos a permanecerem em Jerusalém. Isso foi visto como um ato de traição também, né? Muito grande. Só agravou. Então, fechado esse parênteses, que eu acho que é importante para a gente entender por que esse distanciamento da igreja do judaísmo, né? da herança judaica, melhor dizendo, e depois com Constantino a coisa realmente se distancia ainda mais. Mas voltando, quem já foi para Jerusalém sabe, Jerusalém só tem pedra, não tem ouro, não tem petróleo, não tem diamante, é pedra. Então, assim, não tem uma razão lógica, humana, para ser tão desejada pelos povos poderosos, né? Os impérios, mas todos desejaram. Bem, Napoleão Bonaparte, que foi o último imperador da Europa, ele tentou conquistar 2 vezes Israel e não conseguiu. Embora ele fez um feito extraordinário, ele acabou com a Inquisição Católica no mundo. Então, ele tem essa parte louvável. Outras partes da história a gente sabe que tem uma reprovação. Mas ele tentou também. Quando ele viu o Vale do Armagedon, ele falou assim, esse é o melhor campo de batalha que eu já vi na minha vida. Porque realmente, para a época, era excepcional o Vale do Armagedon. E nisso a gente vê a importância de Jerusalém. Ela não está ligada com a questão da política humana e nem com os recursos naturais. Ela tem uma questão espiritual, que quando os especialistas comentam, e ao ignorar essa questão de fé, essa questão espiritual e religiosa, eles não conseguem fechar a equação e explicar, e dar explicação. Mas quando nós que olhamos para a palavra, né, seguimos a palavra de Deus, e encaixamos a história e trabalhamos tudo aquilo que foi dito sobre Jerusalém no texto bíblico e profético, a gente entende então por que é tão desejada pelos reis, os poderosos, e por Satanás também. Ele sempre quis, né, colocar a sua pata ali em Jerusalém, porque ele sabe o que significa Jerusalém no plano profético, bíblico, escatológico. Isso é verdade. E aí ocorre a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, e aquele território ali inicialmente fica da Grã-Bretanha, depois ela joga para a Liga das Nações, porque era muito problemático. Após a Segunda Guerra é fundada a ONU, e aí a Liga das Nações vira a ONU, esse território está na mão da ONU, até que chegamos em 1948, né? Lembrando do que o profeta Isaías disse, pode uma nação nascer em um só dia? A resposta natural seria não, né? Mas ele mesmo responde, assim vai ocorrer com Sião, que já está em dores de parto, prestes a nascer. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Essa profecia, né, nós estamos falando de quase 2.700 anos, se cumpre no dia 14 de maio de 1948. É claro que nós não podemos ignorar a história um ano antes, quase um ano, né, não um ano, mas em novembro, com a Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, né, ele vai facilitar com que os embaixadores judeus conseguissem mais votos, porque eles não tinham os votos necessários para a partilha, e aí entra num dia de ação de graças dos Estados Unidos, e eles têm mais tempo para poder ir atrás de cada embaixador e conseguir os votos necessários. Então, lá em novembro, no final do mês de novembro, consegue então a partilha. E é claro, o Brasil sempre fala nas aberturas da ONU antes dos Estados Unidos por causa da participação espetacular dos nossos pracinhas na Segunda Guerra Mundial. É por isso que a gente fala antes dos Estados Unidos, não tem outra razão. Porque enquanto os pilotos americanos faziam 20, 30 incursões, os brasileiros faziam 40, 50, 60. Era um negócio impressionante. E a questão também humana deles, os soldados, quando eles libertavam as cidades, as vilas na Itália, eles dividiam a sua ração, né?
com a população. Isso realmente causou um grande impacto, e é por isso que o Brasil, todo ano em que tem o início da abertura do ano letivo na ONU, o Brasil fala antes, o presidente brasileiro fala antes do presidente norte-americano. Mas é uma profecia que se cumpriu, é inegável isso. Não tem como. Eu costumo dizer, pastor Gabriel, que a profecia, ela se impõe ao intérprete. Né? Ela não dá alternativa para o intérprete não vê-la e não interpretá-la como ela se impõe para ser interpretada. Não dá para alegorizar. Né? Um povo deixa de ser povo em 500 anos de dispersão. Eles ficaram com 1900 e poucos anos de dispersão. E Deus sempre preservou eles na questão da identidade, na proteção física, e essa é uma das razões porque eles foram dispersos, porque o juízo de Deus não é contra o homem, é a favor do homem. Imagina se Hitler tem 18 milhões, né, de judeus num lugar só. Não teria assassinado 6 milhões. Teria sido muito mais. Então, até a dispersão do povo judeu foi, como Deus disse que faria isso, né, foi em favor deles. E, claro, está trazendo os judeus de volta. E o que é interessante, e acho que a gente pode já falar, é que o primeiro-ministro, Davi Ben-Gurion, ele estava com 3 frentes, porque no dia 14 de maio, declaração da independência, no dia 15, a guerra da independência. 7 países muçulmanos atacaram Israel. Ele estava com 3 frentes, uma no norte, né, ali na Síria, outra no centro, em Jerusalém, com a Jordânia, e ao sul, com o Egito. Não dava para vencer as 3 frentes. Então ele toma a decisão mais difícil da vida dele, que é entregar Jerusalém. Imagina, quase 2000 anos sem Jerusalém, né, debaixo dos governos, dos impérios gentios, e ele abre mão de Jerusalém. Por quê? Ele argumenta, se deixarmos a parte norte, nós vamos perder a água, as fontes do Jordão, o mar da Galileia. Então não haverá Israel. E se a gente não parar os tanques egípcios, eles vão nos varrer. Eles vão passar por cima da gente. Então ele entrega Jerusalém. Jerusalém só vai ser conquistada em 67, na Guerra dos 6 Dias. Então, foi uma estratégia. Porém, de 48 até 67, os judeus não podiam ir para o Muro das Lamentações, fazer as suas rezas. Eu fazia caminhada com uma senhora lá em Jerusalém, no meu tempo de estágio transcultural em Israel, que eu aprendi o hebraico, né, na ULPAN, e o hebraico do dia a dia com essa senhora. E ela falava assim, eu cresci sem poder ir para o Muro das Lamentações. Né? Então, é uma história muito forte. Bom, mas conquista Jerusalém em 67. Então, novamente, a profecia se impõe agora, não só com a terra, a nação, como Isaías diz, mas com a cidade. E o que os judeus fazem? Estabelecem um status quo e deixam todas as religiões se manterem ali e cuidarem dos seus templos sagrados. O que foi proibido para os judeus, agora com a conquista de Jerusalém, é aberto para os muçulmanos continuarem e os cristãos, né, de todas as ordens, ortodoxa, católica, protestante também, estarem ali. Então, isso realmente é a profecia bíblica. Agora, vamos voltar um pouquinho atrás, eu acho que vale a pena a gente relembrar isso. Jesus disse isso, lá em Lucas 21, 24, que Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído, e não ficaria ali pedra sobre pedra, e os gentios dominariam, pisariam em Jerusalém. E hoje, quando a gente pensa que Israel conquista Jerusalém em 67, nós temos 4 bairros em Jerusalém, murada, a cidade bíblica da época de Jesus. O menor bairro é o judaico, depois os outros 3 bairros são dos católicos, muçulmanos e ortodoxos armênios. Então percebam que Jerusalém ainda está sendo pisado pelos gentios, até que se complete o tempo dos gentios. Onde é o parlamento? Onde está o primeiro-ministro? Na Jerusalém nova, na Jerusalém moderna, mas não na Jerusalém murada. Então esse é um detalhe muito importante para a gente ver como a profecia se impõe e ela realmente, né, está sendo cumprida nos nossos dias. Estamos vendo isso acontecer. Certo, pastor, muito bom. Conhecendo um pouquinho mais aí da história de Jerusalém, história antiga, história já do calendário cristão, medieval, contemporânea, mas ainda falta uma parte, né? A importância de Jerusalém no cenário do fim dos tempos. Mas então vamos ver primeiro aqui quem chegou depois.
Aqui nós temos também o Eduardo Zanoco, né? Deus abençoe vocês o tempo todo. Amém, irmão. A Andréia de Freitas, boa noite, prestando atenção. É isso aí, muito importante. Preste atenção, faz as suas anotações. E, pastor, é verdade então que o senhor trouxe um livro para fazer aqui um desafio, né? O senhor vai fazer uma pergunta sobre Jerusalém e aqui no chat ao vivo do YouTube, a primeira pessoa que responder essa pergunta respondendo certo vai ganhar esse livro. Mostra aí pra gente seu livro. Esse é o livro, né? Que é bem sugestivo, né? O título, que a gente realmente procura justamente trazer essa temática de esclarecimento. É uma obra que o nosso querido colega pastor Jamierson me falou, né? Essa era uma obra que eu gostaria de ter escrito, né? Por quê? Falo sobre Israel, a igreja e o mundo numa perspectiva profética, histórica, contemporânea, de atualidades e profética. E Israel e a igreja e as nações estão sempre ali, né, nessa tensão. Então, eu mostro a questão de Israel com as nações, com vários capítulos, e a relação da nação de Israel com a igreja, né? E aí vou trabalhar essa questão do antissemitismo, a questão da substituição de Israel pela igreja, mostrando que não, Deus continua trabalhando, são duas instituições distintas, criadas pelo próprio Senhor. Então, de fato, são esclarecimentos com base bíblica histórica, na atualidade e um assunto mais contemporâneo de acontecimentos, com uma resposta profética escatológica sobre essas três, né, instituições aqui: o governo humano, que foi estabelecido lá depois do dilúvio, com Noé; Israel, com, né, Abraão, Isaac, Jacó, e no Sinai com a liderança de Moisés; e a igreja com o Senhor Jesus, né, e o Espírito Santo vindo para iniciar e começar essa obra. Então, essa é a proposta desse livro. E é claro, eu só trouxe um exemplar para sorteio, mas quem quiser depois adquirir, é só entrar em contato comigo, será um prazer disponibilizar o material. Pode ser adquirido ou temos também ele no formato digital, então pode adquirir ou no formato digital ou físico. É só me procurar que eu passo o valor e como a gente envia o livro, tá bom? Tá certo, pastor. E é de grande importância esse assunto, irmãos. Nós, como dispensacionalistas, temos esse fundamento de que Deus, principalmente no seu plano em relação ao futuro, seu plano escatológico, ele subdivide a humanidade em 3 grupos: igreja, Israel e os gentios ímpios. Quer entender a Bíblia? Quer entender as profecias? A primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é isso: igreja é igreja, Israel é Israel, gentio ímpio é gentio ímpio. Deus tem planos e propósitos e profecias a serem cumpridos com cada um desses grupos. E não adianta o pessoal de outras correntes, de outras vertentes, torce o nariz quando a gente fala isso, né? Igreja é igreja, Israel é Israel. Não tem como misturar, né? A Bíblia claramente mostra essa diferença em vários textos, e com certeza esse livro que o colega pastor escreveu aí vai agregar muito nesse entendimento e ajudar a explicar essa questão, né? Agora aqui também entrou, deixa eu ver quem mais, o Marcos Aparoli, né? Aluno nosso também aqui do SBL, boa noite, muito bem. Deixa eu ver aqui no YouTube se tem mais alguém, no WhatsApp, ainda não, por enquanto é isso aí. Então, pessoal, agora vamos para o intervalo, e depois desse próximo intervalo eu quero que o pastor Alexandre Dutra nos fale um pouquinho sobre a importância de Jerusalém para o fim dos tempos, para o cumprimento de profecias, o apocalipse, o cenário profético. Por que tem que existir Jerusalém no futuro e qual a importância dela para o cumprimento dos planos de Deus? E continue com a gente na Rádio IBBN, simples assim. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Apocalipse, hoje ao vivo aqui na nossa rádio IBBN, simples assim. No quadro anterior eu falei que o pastor Alexandre Dutra vai fazer um desafio aqui.
E quem conseguir achar a resposta certa, a primeira pessoa que postar o comentário aqui no nosso chat ao vivo do YouTube, com a resposta certa, vai ganhar o livro dele. Mostra um livro aí de novo, pastor. Mas beleza, recomendo esse livro, Israel, a Igreja e o Mundo. Assunto muito importante. Já entrou aqui também a Débora Valbão, mais um pessoal aqui também no WhatsApp. Mas vamos lá, pastor, pode lançar o seu desafio. Bom, eu quero então fazer uma pergunta bem difícil para deixar aí o nosso pessoal, né, buscando, pensando, que é justamente no Novo Testamento, nos Evangelhos, já estou ajudando, dando uma dica, a única citação à festa de Hanukkah, a festa dos judeus no período dos Macabeus, em que eles vencem o Antíoco Epifanes, né, e tomam, reconquistam Jerusalém, purificam o templo e colocam a menorá, o castiçal de 7 braços, e depois tem a Hanukkah de 9 braços, uma vez que a festa é celebrada até hoje, desde aquela época, 165 a.C., até os dias de hoje, né, com 8 dias de celebração. Então, aonde está nos Evangelhos a citação, a única citação bíblica, né, sobre a festa de Hanukkah? Porque aparece lá em 1º e 2º Macabeus, mas não são textos sagrados, não são textos inspirados. Aliás, é muito interessante como é que termina 2º Macabeus, né? O escritor diz assim, olha, eu fiz o meu melhor, desculpe por alguns erros que eu cometi, eu estava escrevendo à luz de velas e bebendo vinho. Então, umas coisas assim bem interessantes. Em outras palavras, ele fala, isso aqui não tem nada de inspirado, viu? Eu escrevi da minha cabeça. Então, tem o seu valor literário, tem o seu valor histórico, mas não é inspirado por Deus, né? Com certeza. Ó, pessoal, já ficou mais fácil, hein? Então, ó, nos Evangelhos tem que ser Mateus, Marcos, Lucas ou João. E eu vou dar mais uma dica para vocês. Não vai estar escrito Hanukkah. Hanukkah é o termo em hebraico. Então você tem que procurar a tradução em português do termo Hanukkah e aí você vai conseguir encontrar mais fácil, tá bom? Então, enquanto o pessoal vai pensando, pastor, e pesquisando aí para poder conseguir ganhar esse livro, fala um pouco para a gente qual a importância de Jerusalém, da Terra Santa, no cenário do fim dos tempos, né? Eu lembrei agora do que Jesus fala ali em Mateus 24, verso 15, no seu sermão profético, ele diz assim: quando vocês virem a abominação, o abominável da desolação, ou o sacrilégio terrível, dependendo da tradução, de quem falou o profeta Daniel no Monte Santo, né, em Jerusalém. Aí ele diz, quem estiver em Jerusalém, fuja para os montes. E o texto prossegue. Então, só para termos aí uma citação de Jerusalém no cenário do fim dos tempos, né? Fala um pouco mais para a gente a importância de Jerusalém no plano profético de Deus. Exatamente. Antes, apenas eu gostaria de definir o termo, né? Yerushalayim, em hebraico, quer dizer cidade da paz, né? Há uma controvérsia aqui, outra ali, mas basicamente a maioria concorda com isso. Porém, ela não está, esse sufixo im, ele não é singular, ele é um plural, mas ele não é um plural qualquer. Aliás, o plural no hebraico é a partir de 3, né, porque eles têm o dual. Yadaim, mãos, regalaim, pernas, é par. Nariz, osnaim, einaim, os olhos, tal. Osnaim, que é o ouvido, a orelha, esse é o dual. Jerusalém não está no singular e nem no plural a partir de 3, ela está no dual. Então existe 2 Jerusaléns, aportuguesando aqui. Eu quero ler então aqui na Bíblia, em Hebreus 12, 22, que diz assim: mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. A gente sabe disso, porque gramaticalmente ela é dual, ela é um par. E quando ele diz que existe a Jerusalém celestial, é o par, né? A parte do que forma o par, porque nós temos a Jerusalém terrena. Eu costumo dizer que os muçulmanos têm Meca e Medina, os católicos têm Roma, mas os judeus só têm Jerusalém. E nós, os crentes em Jesus, nós temos a Jerusalém celestial. Então, antes de chegarmos em Apocalipse, que é o alvo nosso aqui, acredito, para falar da nova Jerusalém, essa cidade que desce do céu, vamos entender o contexto profético de Jerusalém. Como eu disse anteriormente, a revelação
era feita em Jerusalém. O reconhecimento de cada livro inspirado e da autoridade do profeta era em Jerusalém, diante do rei, diante do povo, diante dos sábios, diante da comunidade. Então, é o centro da revelação, e tudo que diz respeito ao futuro, a profecia, está ligada a um povo, conforme Daniel diz, esse é o povo judeu, e a uma cidade, Daniel 9:27, e essa cidade é a cidade de Jerusalém. Ou seja, não tem como ignorar essa cidade, não tem como não perceber que há uma representatividade das nações em Jerusalém. Você vai encontrar ali os carros da ONU em Jerusalém, embora as embaixadas estejam em Tel Aviv, a maioria, todas as leis são tomadas e decisões do governo de Israel são tomadas em Jerusalém, na cidade moderna, o parlamento, a casa do presidente, né, o Knesset, que é o parlamento, e a casa do primeiro-ministro é em Jerusalém. Tudo, as decisões políticas são tomadas lá. E quando a gente olha para Jerusalém, a gente não pode esquecer do fator do templo, como você citou, Daniel, ou seja, deverá ser reconstruído um templo em Jerusalém, para que ele seja profanado, né? Como foi no período de Antíoco Epífanes, sacrificando uma porca no altar. Então, esse templo tem que ser reconstruído. E hoje, o Instituto do Templo, Institute of the Temple, em Jerusalém, já tem o seu museu com as peças feitas, para quando o templo for reconstruído, eles voltarem ao trabalho sacerdotal no templo e voltar aos sacrifícios, inclusive. As roupas dos levitas, do sacerdote, do sumo sacerdote, já estão prontas, e especialistas foram até o Egito para saber que algodão egípcio existia na época dos hebreus, porque foi com aquele algodão que foram feitas as roupas, né, e o linho, né, foram feitas as roupas dos levitas, dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Isso em uma cooperação com cientistas egípcios e cientistas israelenses. A menorá, né, o castiçal de ouro, está lá, a exposição, numa cúpula de vidro assegurada pelo Banco Safra, que custou mais de $1 milhão. A arca, eles refizeram. Outros utensílios de ouro eles também refizeram. Então, todo ano eles tentam lançar a pedra fundamental e o governo impede. E todo ano, quando tem uma manifestação, na Páscoa, os palestinos sempre se rebelam e causam um motim lá no Monte do Templo, que para eles é a esplanada das mesquitas, né? E olha que interessante, o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada, não era uma mesquita, era um monumento que marcou a conquista islâmica no século VII depois de Cristo. Mas eles já mudaram o status para mesquita para tentar segurar, né, uma reconstrução de um futuro templo. Os especialistas estão na dúvida se onde está o Domo da Rocha ou se é ao lado, porque ao lado é que dá acesso ao Portão Dourado. No livro tem um capítulo justamente sobre a reconstrução do terceiro templo, porque essas coisas estão sendo discutidas e os muçulmanos palestinos estão apontando para isso. Os judeus querem reconstruir um templo aqui e nós não podemos permitir. Aliás, a tese de doutorado do Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, é que nunca existiu um templo judaico em Jerusalém. Só que as evidências, né, dos achados arqueológicos comprovam isso. Hoje você pode visitar o túnel do templo, que é a parte baixa, escavada, debaixo do Monte Moriá, que é um queijo suíço, e você pode verificar e ver achados arqueológicos que remetem ao templo da época de Jesus, o templo ampliado de Herodes. Ou seja, essas coisas estão acontecendo. Há uns 4 meses atrás, aproximadamente, um ministro do governo do Benjamin Netanyahu vai estar lá no monte e falar: por que nós não podemos discutir sobre a reconstrução do templo aqui? Então ele está trazendo para a arena política, porque o Knesset, o parlamento, sempre negou discutir sobre isso. Mas agora temos uma autoridade falando: por que não discutir sobre isso? Nós também temos direito, né? Foi conquistada Jerusalém em 67.
é de domínio israelense, mas é conjugado a administração. A administração é jordaniana e palestina sobre o Monte do Templo e com a participação de segurança israelense. Então, é muito comum, andando no Monte do Templo, você ter um policial palestino ou jordaniano e um israelense fazendo a segurança. E a subida para o Monte do Templo, o judeu não subia lá anteriormente, né, a não ser com uma autorização ou com escolta. Eu lembro de um irmão que subiu com a gente pela primeira vez em 2005, ele subiu com passaporte brasileiro, ele já era um cidadão israelense. Mas nos outros anos que eu fui voltando, ele agora de 2012 para cá, ele sobe com a Teudat Zeut, que é o RG dele de israelense. Quer dizer, está mudando. Mas os muçulmanos proíbem cantar, ler a Bíblia, eles proíbem subir com a Bíblia. Né? Então, tem uma rampa bem assim rudimentar, e é feito de propósito assim para mostrar que a política israelense não quer interferir no status quo que eles estabeleceram lá em 67. Então tem um senhor muçulmano não muito simpático e o trabalho dele é na frente de uma caixa, diz assim: "No Bible, put here". Você não pode subir com a Bíblia no Monte do Templo. E você vê várias Bíblias lá, que o pessoal vai fazer a peregrinação lendo a Bíblia, e eles têm que colocar lá, dar a volta e depois vir buscar a sua Bíblia. Né? Mas agora a coisa está mudando, os ortodoxos estão subindo. Estão entendendo? Ou seja, essas coisas envolvendo Jerusalém é impressionante, é assustador isso, porque seria inimaginável. Assim como o Estado judeu era inimaginável. Né? Quantos livros foram tirados das bibliotecas, das livrarias, quando Israel se tornou uma nação, depois de 1900 e poucos anos? Foram recolhidos e queimados. E atualizados, né? Muitos né, como nós chamamos a Barça, as enciclopédias, né? Ou seja, o que nós estamos vendo nos nossos dias é justamente um avanço para o cumprimento profético que vai justamente levar a Jerusalém a ser novamente, né, o centro do acontecimento profético mesmo. Ou seja, o templo vai ser reconstruído mais cedo ou mais tarde. Talvez estejamos aqui quando isso estiver, né, acontecendo, sendo preparado. Ou não sabemos, a Bíblia não diz sobre isso. Mas os profetas são muito claros que haverá um templo em Jerusalém que vai ser profanado. Agora, pensa comigo. O Barack Obama, ele recebeu o prêmio da paz, lá do Prêmio Nobel da Paz, porque ele, no seu governo, ele prometeu paz para o Oriente Médio, envolvendo Israel e os países árabes. E 2 mandatos ele não conseguiu. Eu acho que o mais justo era ele devolver o prêmio. Né? E vem o Donald Trump, e ele então muda a embaixada de Tel Aviv, a embaixada americana, para Jerusalém. E o que acontece? Os judeus cunham uma moeda em homenagem a ele, e tem uma cidade chamada Trump em Israel, foi rebatizada com o nome dele. Então percebam como que os judeus religiosos, mas também a questão política, está aberta, né, para negociar acordos de paz. Agora com os povos árabes muçulmanos tem acordo de paz. Em maio do ano passado eu vi muçulmanos visitando a sinagoga onde está o sarcófago de Davi. Agora, é simbólico aquilo. Lá no Monte Sião, não tem nada lá dentro, é só simbólico. Né? E como que esses muçulmanos vindo dos países ali dos Emirados, como é que eles entraram na sinagoga? Eles passaram pelo banheiro e lavaram os pés e as mãos para fazer o rito de purificação, para entrar no lugar sagrado. E depois, sabe para onde eles foram? Do complexo ali do sarcófago de Davi, eles foram para o cenáculo, que está ali próximo no Monte Sinai. Está entendendo? Então isso era também impensável há alguns anos atrás. Mas agora, com esse acordo de Abraão, você vai ter aí, você tem voos do Marrocos, que é um país muçulmano da África, indo para Israel, além de outros países ali dos Emirados. Então, Jerusalém é esse centro, né, profético da revelação escatológica. Tem que passar por lá, tem que acontecer lá, coisas têm que ser feitas lá, e é o que nós estamos vendo começando a acontecer. Vai ser fácil? Não. Vai ter que ter um envolvimento político, militar, econômico. Mas você tem, por exemplo, um imã jovem
falando que o Estado palestino já existe. É a faixa de Gaza, eles têm dois, essa é a declaração dele. Eles têm a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que é parte da Judéia e Samaria. Uhum. Ou seja, eles têm que reconhecer Jerusalém como a capital judaica. Nós estamos vendo essas coisas acontecendo nos nossos dias. Ou seja, a profecia está se cumprindo nos nossos dias e necessariamente passa por Jerusalém. Jesus disse isso. Ela seria pisada, ela está sendo pisada pelos gentios. E até o fim haverá guerras. É só falar em Jerusalém que os judeus vão reconstruir o templo, ainda isso sem só boato, hein? E já saem os mísseis e os foguetes da faixa de Gaza em direção a Jerusalém. Ainda não chega em Jerusalém, né? E tem o Iron Dome que abate no ar, mas é voltado para as cidades judaicas e para Jerusalém. Uhum. Só por falar de boatos. E você vê, se você fizer uma busca, os jovens muçulmanos ligando a luzinha a lanterna do celular, levantando lá no monte do templo para jogarem os mísseis lá, para não permitir que os judeus reconstruam o templo. Então, seria bem interessante a gente continuar observando e olhando para Jerusalém. E na sua opinião, você acha que esse templo que vai ser reconstruído lá em Jerusalém, ele vai ser reconstruído no lugar da mesquita, ela vai ser derrubada ou vai ser reconstruído do lado dela? Israel tem tecnologia para transportar a mesquita de um lugar para o outro. Porque lá tem a pedra, né, onde, segundo a lenda islâmica, Maomé ele ressuscita lá em Meca, e ele monta no seu jumento alado e vai até lá em Jerusalém, ele bate as patas nessa pedra e ele ascende para o paraíso. E é um lugar onde Abraão levou Ismael para ser sacrificado. Então essa é a lenda islâmica. Mas, se for ao lado, que é o que dá acesso ao Portão Dourado, que está de frente ao Portão Dourado, você pode ter os dois, né? Um templo e um monumento, que agora estão dando o status de mesquita, lado a lado. O que impediria isso? Claro que acordo político, econômico, militar tem que ser feito, mas as coisas estão acontecendo, estão ocorrendo para isso, caminhando para isso. Então não é impensável mais. Eu particularmente acho mais provável esse segundo entendimento, de que vai ser reconstruído ali do lado, na metade norte, né, do monte do templo, que é justamente a parte que para o leste dá de frente à porta oriental e o Monte das Oliveiras, né? Perfeito. Eu acho que para mim faz todo sentido ali. Inclusive, me chama muito forte a atenção ali em Apocalipse 11, verso 1, onde diz que o anjo pegou uma vara de medir e ele falou, meça o templo, as suas partes, os seus habitantes, mas deixe o pátio, porque ele foi dado aos gentios. Né? E se a gente for ver onde era o pátio na época do Antigo Testamento de Jesus, é justamente a metade sul, né? É a parte da mesquita para baixo. Né? Então, a partir de textos como esse, eu acredito que realmente, pelo acordo do anticristo, vai ser construído do lado. Né? Também ali Zacarias 14 começa dizendo assim, o fim dos tempos chegar quando Jerusalém for repartida com os gentios. Né? Então eu acho que isso é um outro texto que aponta bastante para isso também. Né? E por último, lógico, não podemos ficar sem falar, a volta de Jesus. Qual a relação de Jesus e seu retorno com Jerusalém? Perfeito. Quando o Senhor Jesus ascende ao céu, 10 dias antes, né, de Pentecostes, ele ascende a partir do Monte das Oliveiras, que é em Jerusalém. E aqueles varões que se apresentam dizem, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ascender ao céu, ele voltará. Que é justamente essa ideia, para esse mesmo lugar. Por isso que o metro quadrado mais caro em Jerusalém é no Monte das Oliveiras. E o que nós temos no Monte das Oliveiras? O cemitério judaico. Porque o judeu acredita que quando o Messias chegar e pisar no Monte das Oliveiras, as pessoas vão ressuscitar. Né? E vão ressuscitar primeiro. Eu fui em alguns sepultamentos judaicos e eles são sepultados com areia dentro, né, nos olhos, a terra de Jerusalém dentro, sobre os olhos desses judeus.
né? Porque a primeira coisa que quando eles ressuscitarem vão ver é a terra de Israel, é a terra de Jerusalém. Ou seja, isso está no pensamento profético, escatológico, judaico como cristão. Ou seja, Jerusalém está dentro desse plano, desde a queda como a exaltação, vai ser em Jerusalém. Quando o Senhor estiver reinando, ele vai reinar do Monte Sião, que é um monte de governo em Jerusalém. Não dá para escapar disso. É muito claro isso, os profetas viram isso. Porque ali Davi estabeleceu os tronos do juízo e governou sobre a nação de Israel. É o que o Messias vai fazer. Ele vai estabelecer o seu trono na sua segunda vinda, né? Vai estabelecer o seu trono no Monte Sião, a adoração lá no Monte Moriá, mas o governo sai do Monte Sião para todo mundo. Israel para todo mundo, como diz Romanos, né? Capítulo 11, falando sobre a salvação dos judeus e o governo do Senhor, a lei saindo de Jerusalém, do Monte Sião sobre todo o mundo. Então, fica bem claro para a gente. E é claro, e para nós, os cristãos, né? Nós temos a Nova Jerusalém, que desce do céu, como diz lá o Apocalipse, e nós redimidos da igreja, com corpos glorificados, vamos estar transitando, né, entre a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena e o planeta, porque vamos reinar com Cristo. E como igreja noiva de Cristo, depois que houver o casamento e quando voltaremos como rainha, né? É claro que isso é uma metáfora, é simbólico, mas mostra para nós a nossa posição de governo, né? Se somos a noiva do Cordeiro e voltaremos, né, como a esposa do rei, seremos rainha, ou seja, a ideia de governo. Sim. Com o Senhor na face da terra e tendo essa Jerusalém que desce dos céus, lá Apocalipse capítulo 21, é simplesmente uma leitura indispensável quando a gente pensa, né, na Jerusalém celestial, a nova muito Jerusalém. Muito bom, pastor, muito bom. Então, pastor, já temos algumas respostas aqui. Vamos lá. Fala pra gente, qual é o versículo bíblico que fala nos evangelhos que menciona a festa de Hanukkah? É o único versículo, ou seja, não tem como ter outro, né? Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, que fala sobre a festa da dedicação. É isso mesmo. Então aqui, ó, temos duas pessoas que responderam, o Ronaldo de Lourenço e o Maurício Camargo de Melo, que é nosso aluno no SBL. Só que o Ronaldo respondeu primeiro. Então o Ronaldo Lourenço... Esse era o critério, né? Sim, a primeira resposta. Ronaldo Lourenço manda aqui um comentário pra gente falando de qual lugar você é, se você é daqui de São Paulo, se você é de Boas Novas, se você mora aqui perto, que nós vamos deixar esse livro na portaria da igreja, no envelope aos seus cuidados, com o seu nome, para que você possa vir buscar aqui o seu livro de presente. Mostra o livro aí mais uma vez, pastor. Eu já vou deixar autografado, então, com a dedicatória, né? Muito bom, pode deixar. Ronaldo Lourenço. Igreja, Israel, a Igreja e o Mundo. Muito bom. Também, pessoal, eu queria aproveitar aqui o finalzinho do programa para contar uma boa notícia, mais uma boa nova para vocês. O SBL crescendo ainda mais. Nós estamos prestes a inaugurar o nosso 5º polo, né? Já temos 4 polos aqui na Grande São Paulo e nós conseguimos fechar uma parceria para lançar o nosso novo polo, que o Ronaldo colocou aqui, ó, KKK, Boas Novas, aluno SBL, muito bom. Então, desculpa aí por não ter decorado todos os nomes. Mas, Ronaldo, faz o seguinte, então, venha segunda-feira, na última nossa aula aqui desse semestre, agora, dia 3, e eu vou ficar com o livro e você pega em mãos direto comigo, combinado? Escreve aí um comentário aí para eu confirmar que já fica combinado de eu te entregar segunda-feira na aula. Aliás, uma excelente aula, quem está lecionando essa última matéria, Panorama do Novo Testamento, é o pastor Carlos Augusto Vailate, professor do SBL, amigão nosso também aqui da região, né? E voltando no que eu estava falando,
nós conseguimos fechar uma parceria ali com a Abansul, que é a Associação das Igrejas Batistas da Zona Leste. Né? Vamos iniciar agora no segundo semestre, a partir de agosto, um novo polo para atender toda a região de Zona Leste, que fica ali na Vila Antonieta, dentro da Igreja Batista de Vila Antonieta, bem no centro da Zona Leste, ali próximo à região de Aricanduva. Né? Já formalizamos essa parceria do SBL com a Associação das Igrejas Batistas ali da Zona Leste. E você será nosso convidado para poder conhecer. Eu também estarei coordenando esse polo, tanto o da Abansul quanto continuarei coordenando aqui o de Boas Novas. Né? Lá o da Vila Antonieta teremos o bacharel em teologia às terças-feiras. Aqui na Boas Novas é segunda-feira à noite, lá vai ser terça-feira à noite, toda terça-feira. Já começaremos agora em agosto. Então, se você mora na região e tem interesse, quer conhecer, quer saber como se matricular, você pode entrar em contato comigo, que eu, até pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp, que eu vou poder passar mais informações para vocês. Então, obrigado, pastor Alexandre. Vou dedicar aí um tempinho para você fazer as suas considerações finais, mandar um abraço aí para quem você desejar. Fica à vontade. Muito bem, pastor. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Que Deus abençoe ricamente esse ministério, né? Seu, do pastor também, Highlight. Que Deus possa, assim, usar esse instrumento para edificar, para despertar, porque eu tenho sempre uma lembrança comigo da fala do Senhor com o profeta Daniel. Eu não tenho dúvida que todos nós somos amados por Deus. Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Mas quando Ele falou com Daniel, através do anjo Gabriel, Ele disse que Daniel era muito amado, ou seja, muito amado. E por quê? Porque ele dedicou a sua força, seu tempo e a sua capacidade intelectual para entender as profecias, né? As profecias que estão aqui na palavra de Deus. Então, que todos esses que acompanham, né, a sexta-feira aqui profética, escatológica, como que eu esqueci o nome agora? Apocalipse hoje. Apocalipse hoje, perdão. Não tenho dúvida que se você se dedicar ainda mais, você também será chamado de muito amado pelo Senhor, por se dedicar a entender os propósitos de Deus e aquilo que Ele já preparou de antemão para todos nós. E claro, gostaria de convidar vocês que estão nos acompanhando a também acompanhar o nosso ministério nas mídias sociais. Nós somos o Ministério Amigos de Sião, estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Então, Amigos de Sião, AIME, ou nessa parte como a gente tem aqui nesses canais, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, se colocar Amigos de Sião já vai chegar lá. Então, venha nos acompanhar, assistir e quem sabe um dia participar de um encontro presencial, cantar em hebraico, ouvir as notícias de Sião, ter uma palestra com matemática judaico-messiânica e depois um kiddush. E aí, para saber o que é kiddush, tem que vir e participar. Estamos entrando em recesso agora em julho, só voltamos em agosto, tá bom? Kiddush é justamente uma cerimônia judaica que é feita na sexta-feira à noite, com a halá e também com a bênção do Mitsanavim, do suco de uva. Muito bom, pastor. Muito obrigado aí pela sua presença. Foi um prazer aqui ter você conosco nessa participação. E é isso aí, gente. Todos vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Programa Apocalipse hoje, toda última sexta-feira de cada mês. E a nossa programação é que durante todos os meses desse ano nós teremos sempre, cada programa, uma participação especial de um pastor, de um teólogo, alguém com expertise na área do Apocalipse que possa vir nos abençoar, como hoje veio o pastor Alexandre Dutra, nos ajudou muito nessa parte. E eu gosto bastante de canção hebraica, viu? Eu sou fãzão do Paul Wilbur. É um dos meus cantores favoritos. Eu tenho acho que todos os álbuns dele. Gosto mesmo. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela sua audiência. Que Deus abençoe a todos. E nós ficamos por aqui com mais um programa Apocalipse hoje, na sua rádio IBBN. Simples assim.